Olá, no ar, mais uma edição do programa Saúde é Tudo. Esse programa que leva conhecimento através dos nossos especialistas da área de saúde. Hoje, o nosso assunto é direcionado para as mães, para as mamães e também para as nossas crianças. Nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Jandrei, que está aqui no estúdio conosco, né? E Jandrei Rogério Marcos, médico pediatra com especialização em infectopediatria e dermatopediatria. Tá? Então, doutor Jandrei, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu quero agradecê-lo por ter concedido um espaço na sua agenda e poder vir aqui conosco, ter aceito participar desse nosso programa. Né? Esse programa Saúde é Tudo, que é um espaço para divulgar informações de qualidade e conteúdo de responsabilidade aqui na araguaia.tv.br para os nossos telespectadores. Doutor Jandrei, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa Saúde é Tudo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutor Jandrei, a infectologia pediátrica é uma subespecialidade médica que investiga e trata das doenças infecciosas em crianças, desde problemas mais comuns, como as infecções de ouvido, até doenças raras e potencialmente mais graves. Então, eu quero iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? E perguntando ao senhor, como o senhor explica, né, sobre essa subespecialidade? Explica para a gente essa subespecialidade e quais são as infecções que mais acometem as nossas crianças, os nossos pequenos. Bem, boa noite de novo. É importante saber assim, que a infectologia é uma área bem extensa. Né? Então, se você imaginar, grande parte das infecções que acontecem em crianças seria indicado o acompanhamento de um infectologista. Nós temos infecções simples, como os resfriados, né? Infecções como influenza, que pode ser um pouco mais sério. Nosso estado tem bastante dengue também. Existem outras infecções mais raras, digamos assim, mas que às vezes surgem no consultório, como citomegalo, mononucleose e algumas infecções congênitas, que é o que principalmente a gente acaba atendendo dentro da infectologia pediátrica, que é HIV, né? Você tem citomegalo congênito, toxoplasmose congênita, que acontece bastante aqui no estado também. Poxa, então é grande a incidência então, de toxoplasmose, HIV em crianças. HIV aqui a gente tem pouco no estado, realmente. Tem pouco, né? Ainda bem, né? É uma Graças a Deus. Muito complicado. Complicado, ainda mais em criança, gente, né? Bom, o cuidado multiprofissional é essencial no enfrentamento das doenças infecciosas, não é? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, esse cuidado multiprofissional é essencial, no caso, principalmente das doenças congênitas. Você tem as infecções congênitas, são crianças que precisam de um apoio bem importante da fisioterapia, da fono, né? A gente precisa que a assistente social esteja em cima, acompanhando os retornos dessas crianças, terapia ocupacional, né? E as outras especialidades, né, subespecialidades pediátricas também entram junto na atuação em cima dessas doenças congênitas. Infecções congênitas costumam ter muita repercussão ocular, sistema nervoso central, atraso no desenvolvimento. Então, a equipe multidisciplinar trabalha junto, nesse caso, para fazer o paciente melhorar. Maravilha, maravilha. Bom, na maioria das vezes, é o pediatra quem direciona a criança para o especialista, né? No caso, o infectologista pediátrico. Gostaria que o senhor explicasse como é que é o processo, né? Então, primeiro a mãe leva a criança no pediatra e aí ele faz o encaminhamento. Isso, é isso? Quase sempre o que acontece assim, o pediatra avalia a criança, muitas vezes ele não identifica a infecção, né? Uma criança que está com febre há mais de 5 dias, ele não localiza algum local para estar acontecendo a infecção, ele encaminha para uma avaliação. Outra situação que é bem comum no encaminhamento é quando surgem as ínguas, né? Os linfonodos. É um encaminhamento bem frequente aqui no estado, a gente tem muitos casos de toxoplasmose, de citomegalo, que é comum o aparecimento dessas ínguas. E aí acaba sendo um motivo frequente de encaminhamento também. Ah, maravilha. Bom, doutor, com tantos vírus aí surgindo, né? E mais os já conhecidos, como sarampo, como a própria dengue que o senhor falou aí, então, aumentaram demais os casos de dengue aqui no estado e todo o Brasil,
não é? Então, entre outros, a imunização, ela é necessária nas crianças. Como especialista, qual o alerta que o senhor faz aos pais e à nossa população? A vacinação é essencial, né? As crianças têm um calendário muito extenso, realmente, a gente sabe que são várias picadas que ela recebe no primeiro e no segundo ano, mas essa proteção vale para salvar a vida de crianças. O número de casos de pólio que a gente tem no Brasil é zero, praticamente. Sarampo caiu muito com a vacinação. Casos mais frequentes de doenças infecciosas bacterianas, como pneumonia, caiu muito. Meningite também caiu muito. Maravilha, porque antes a meningite tinha uma incidência enorme, né? Enorme no Brasil. Eu lembro quando eu era criança, jovem, né? Eu morria de medo de pegar uma meningite. Eu vi muitas crianças, muita gente morrendo com meningite. Então hoje a gente tem muita vacina, melhor até que aquelas que tem no SUS, na rede particular. Que é outro motivo que vem frequente no consultório também, que é saber o que eu posso fazer de melhor para o meu filho. Quais vacinas a mais eu posso fazer que tem na rede particular. O nosso maior problema com as vacinas hoje são as dificuldades em se vacinar. Então, assim, as famílias têm muita dificuldade. Tem dificuldade? Não tem essas vacinas? Não encontra nos postos de saúde? As vacinas eram para ser de livre distribuição nos postinhos diariamente, todo momento. Principalmente em Palmas, a gente tem um grande problema. São horários escolhidos pela prefeitura para vacinação das crianças. Isso. E isso não deveria facilita. Ter direto, né, no posto de saúde, né, doutor? Com certeza. Isso não facilita para aquela pessoa que tem uma condição menor de renda, né, ela ter que sair do serviço para vacinar o próprio filho. E isso é uma dificuldade. Ela vai lá ao postinho, hoje não faz a vacina, só na sexta-feira. A gente entende que tem muitas vacinas que são multidoses, né, que são várias doses no mesmo frasco, que tem que ter uma abertura só quando tem mais pacientes, mas várias não têm e são restritos o uso. Né? Então a gente tem um problema realmente ocasionado por falta de distribuição. A família que chega no consultório e fala assim, olha, eu já estou tentando vacinar faz 2 meses e eu não encontro a vacina, não tem horário disponível. E isso é um prejuízo para o estado do Tocantins. Com certeza. Porque aumenta infecções que poderiam ser evitadas de forma simples. Isso, você diminuiria a incidência, né, nos hospitais, né? Hoje a gente acompanha aí como é que estão os hospitais hoje, né, os hospitais públicos superlotados. Superlotados. Né? Pacientes ficando até em corredores aí, em cadeiras de macarrão, em macas, né, e poderia ser evitado com a própria vacina. Isso, a vacinação, ela deveria ser um aspecto mais fácil de acesso. Disponibilidade dentro dos postos de saúde devia ser o tempo que ele está aberto, a vacina está disponível. A vacina disponível ali na geladeira, ali, prontinho para ser aplicado, né, doutor? Infelizmente não é a nossa realidade ainda. É uma pena, Com certeza. Bom, doutor, para concluir esse nosso bate-papo, né, esse primeiro bloco nosso, gostaria que o senhor falasse sobre os antibióticos, né? E eles continuam sendo a arma disponível mais eficaz na batalha contra essas doenças infecciosas, não é isso? Mas o seu uso não é isento de complicações. Não, com certeza. Eu gostaria que você explicasse sobre isso. A primeira situação que a gente tem que pensar, alguns meses atrás, a gente chegou a ter falta de antibiótico no mercado, né? O que está acontecendo? A gente está tendo muitos quadros virais, de resfriado, de amidalite, e que rotineiramente alguns médicos prescrevem antibiótico de forma desnecessária. Existe um consumo exagerado desse antibiótico, isso é um prejuízo para a sociedade. Você promove seleção de infecções mais graves, com mais seriedade, que precisam de antibióticos mais caros, e muitas vezes que nem tem de forma fácil, não tem via oral, tem que ser injetável, ou mesmo ter que internar a criança para ser feito. Então, certo. Principalmente a questão de uso desnecessário é um dos maiores problemas que a gente tem hoje dentro da pediatria. Outra situação, uso desnecessário e efeitos colaterais. A maioria dos antibióticos dá diarreia, pode ter problemas hepáticos, problemas renais. Então não são remédios que são livres de problemas. Eles são remédios que devem ser usados quando existe a real necessidade, né, uma infecção comprovada em que você precisa realmente utilizá-lo para melhorar a criança. Sei. Bom, doutor, como eu disse no início do programa, né, o doutor Jandrei, ele é infecto-pediatra e também dermatopediatra. Então, nós falamos aqui com vocês aqui sobre infecto. E agora, nós vamos entrar aqui com o doutor Jandrei, agora com a dermato. Tá? Então, eu quero ver com o doutor, perguntar para o doutor Jandrei, né? Quando
quanto na adolescência, o que faz um dermatologista pediátrico? Então, na adolescência. Né? Na infância, na adolescência. O dermatologista pediátrico é uma área de atuação que ainda não é regulamentada no Brasil. Então, assim, não é oficial que existe o dermatologista pediátrico. Existem algumas pessoas que se especializaram, tipo a especialização que eu fiz. Existem dermatologistas de adulto que atendem em pediatria também, mas é uma área muito ampla que tem doenças exclusivas dessa faixa etária e tem algumas que são bem mais frequentes do que em adultos. O que eles procuram no consultório em geral? Né? Então, principalmente alergias de pele, né? As dermatites atópicas são muito frequentes, aqui no estado tem bastante. As alergias por causa do clima, doutor? É uma doença que vem junto com a saúde. Então, quando você tem uma melhora na saúde, costuma surgir mais casos de dermatite atópica. Né? Então, assim, parece que é um pouco excesso de higiene, é uma das teorias que envolvem o aumento do número de casos de dermatite atópica. Outra doença que vem muito em consultório são as alergias a picadas de inseto. Essas são muito frequentes aqui, porque realmente a gente mora numa região que a quantidade de insetos é muito grande. E é muito comum crianças menores de 3 meses já começar a ter reação, uma reação que atrapalha, que coça, que incomoda, a criança não dorme, né? Às vezes faz infecção secundária porque ela está coçando em cima da ferida, machuca com a unha. E isso é o frequente que acontece dentro do consultório. E vem as outras doenças que surgem dentro da pediatria. Você tem vitiligo, você tem psoríase, você tem algumas formas de queda de cabelo também, e infecções fúngicas também que são bem frequentes. Sei. Bom, já me avisaram aqui, já me comunicaram, doutor Jandrei, que nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo. Então nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já, bem rapidinho, tá bom? Aguardem, fiquem aí, não saiam da frente aí, viu?